Ao longo da história, os reis detiveram um poder imenso. Suas decisões moldaram o destino de nações. Alguns reis foram sábios e justos, guiando seu povo à prosperidade. No entanto, outros foram movidos pelo orgulho e pela ganância. Suas escolhas trouxeram sofrimento e destruição. Hoje, vamos viajar no tempo. Vamos explorar a vida de reis poderosos da Bíblia. Essas histórias antigas contêm lições profundas para nós hoje. Elas nos lembram que nossas escolhas têm consequências. Elas nos ensinam sobre a importância da fé e da obediência a Deus. Os reis que encontraremos enfrentaram cada um escolhas cruciais. O rei Nabucodonosor, o poderoso governante da Babilônia, deixou o orgulho consumi-lo. Sua arrogância o levou à queda. O rei Belsazar, seu sucessor, seguiu um caminho semelhante. Ele se entregou ao luxo e à idolatria, e seu reinado terminou abruptamente. O rei Dário admirava a sabedoria de Daniel, mas foi pressionado a comprometer seus princípios. Essas histórias nos lembram que todos nós possuímos o poder de escolha. Nossa história começa com Daniel, um jovem de nobre nascimento, levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Apesar de ter sido lançado em uma terra estrangeira, Daniel permaneceu fiel à sua fé em Deus. Ele se recusou a comprometer suas crenças mesmo em meio às pressões de servir na corte de um rei pagão. A devoção inabalável de Daniel a Deus moldaria sua vida e deixaria uma marca indelével na história. Desde jovem, Daniel se destacou por sua sabedoria e inteligência. Ele rapidamente subiu na hierarquia da corte babilônica, conquistando o respeito de seus pares e superiores. Sua reputação como um homem de integridade e discernimento chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor. A notícia do decreto do rei chegou a Daniel. Ao contrário dos outros conselheiros, Daniel não hesitou nem se desesperou. Ele sabia que seu Deus tinha a chave para desvendar o mistério do sonho de Nabucodonosor. Com fé inabalável, Daniel se aproximou do rei e pediu tempo para buscar uma resposta de Deus. Nabucodonosor atendeu ao pedido de Daniel. Daniel, junto com seus companheiros, retirou-se para orar e buscar a orientação de Deus. O Senhor revelou a Daniel os detalhes do sonho de Nabucodonosor e sua interpretação. Daniel voltou para Nabucodonosor, pronto para revelar o que o Senhor lhe havia mostrado. Anos se passaram e Belsazar, neto de Nabucodonosor, governava a Babilônia. Ao contrário de seu predecessor, Belsazar era orgulhoso e arrogante. Em uma noite fatídica, Belsazar deu um banquete luxuoso. Ele ordenou que seus servos trouxessem os vasos de ouro e prata do templo em Jerusalém. Enquanto Belsazar e seus convidados bebiam nos vasos sagrados, uma mão fantasmagórica apareceu, escrevendo na parede do palácio. O pânico tomou conta do coração do rei babilônico. A escrita misteriosa na parede permaneceu uma lembrança assustadora do evento sobrenatural. Belsazar convocou os seus conselheiros para explicar a escrita. No entanto, seus esforços se mostraram fúteis. A rainha lembrou o rei da capacidade de Daniel de interpretar sonhos. Belsazar convocou Daniel, que reconheceu a mensagem divina. Daniel repreendeu Belsazar por seu orgulho e arrogância. Ele lembrou o rei das lições de Nabucodonosor sobre a soberania de Deus. Daniel interpretou a escrita, revelando o destino que aguardava Belsazar e seu reino. Daniel interpretou a mensagem enigmática Mene, Mene, Tekel, Parsim, Mene. Deus contou os dias do seu reinado e o encerrou. Tekel, você foi pesado na balança e considerado em falta. Peri-es, seu reino está sendo dividido e entregue aos medos e persas.
Naquela mesma noite, os medos e persas lançaram um ataque surpresa contra a Babilônia. Belsazar encontrou seu fim e o Império Babilônico ruiu. Com a queda da Babilônia, Ciro, o Grande, governou o vasto império. Daniel continuou a servir na corte real. O rei Ciro buscava o conselho de Daniel em questões de governança e justiça. No entanto, a fé de Daniel despertou ciúmes entre alguns oficiais. Eles planejaram provocar sua queda, explorando a piedade de Daniel. Eles elaboraram um plano para prendê-lo. Os oficiais propuseram um decreto proibindo a oração a qualquer deus ou homem que não fosse Ciro por 30 dias. Qualquer pessoa pega violando este decreto seria julgada na cova dos leões. O rei Ciro concordou, inconsciente da intenção maliciosa. Daniel, ao saber do decreto, continuou a orar a Deus. Os oficiais prenderam Daniel e o levaram perante o rei. Ciro, percebendo que havia sido enganado, ficou profundamente angustiado. Ele valorizava a sabedoria e a amizade de Daniel. Ciro relutantemente ordenou que Daniel fosse julgado na cova dos leões. Enquanto Daniel era baixado na cova, o rei expressou esperança de que o Deus de Daniel o livrasse. Uma grande pedra foi rolada sobre a boca da cova. O rei passou uma noite sem dormir, consumido pela preocupação. Ao amanhecer, Ciro correu para a cova e chamou por Daniel. Para seu espanto, Daniel respondeu, revelando que Deus havia fechado a boca dos leões. Tomado de alegria e gratidão, Ciro ordenou que Daniel fosse libertado da cova dos leões. Para espanto de todos, Daniel emergiu ileso, um testemunho do poder de seu Deus. Ciro, profundamente humilhado, emitiu um novo decreto, reconhecendo o poder do Deus de Daniel. Ele ordenou que todos tremessem diante do Deus de Daniel, pois seu reino jamais será destruído. A tapeçaria da história é tecida com fios de escolha e consequência. As decisões dos reis moldaram o destino de nações. Ciro aprendeu uma profunda lição de humildade e o poder da fé. A tapeçaria de nossas vidas está sendo tecida a cada momento, moldando nosso futuro. Através das vidas de Daniel e dos reis a quem ele serviu, descobrimos verdades atemporais que transcendem o tempo e a cultura. Aprendemos que a verdadeira fé não é passiva, mas ativa, uma força que molda não apenas nossas vidas pessoais, mas também o mundo ao nosso redor. O compromisso inabalável de Daniel com Deus influenciou reis e reinos, demonstrando que a integridade de uma pessoa pode deixar um legado duradouro. Essas histórias nos lembram que Deus está operando em todas as circunstâncias, mesmo em meio às provações e triunfos da história humana. Ele usa tanto os fiéis quanto os infiéis para realizar seus propósitos, revelando seu poder e glória de maneiras que nem sempre podemos compreender. Os ecos da fé ressoam através dos tempos, chamando-nos a examinar nossos próprios corações. Estamos vivendo em obediência à vontade de Deus ou estamos permitindo que o orgulho e a ambição obscureçam nosso julgamento? O exemplo de Daniel nos desafia a permanecer firmes em nossas convicções, mesmo quando confrontados com adversidades e oposição. Vamos aprender com os erros daqueles que permitiram que o orgulho os desviasse. Deixe-nos ser inspirados pela coragem e fidelidade daqueles que ousaram defender aquilo em que acreditavam, mesmo quando parecia que toda a esperança estava perdida. Ao refletirmos sobre esses relatos antigos, somos lembrados de que Deus não está limitado por limitações ou expectativas humanas. Seus planos são muito maiores, sua perspectiva muito mais ampla do que a nossa. Enquanto podemos ver apenas uma pequena peça do quebra-cabeça, Ele vê a imagem inteira, intrincadamente tecida para a sua glória. A ascensão e queda de impérios, os triunfos e tragédias da história humana, tudo serve ao seu propósito final. Ele é o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, e sua história ainda está sendo escrita. As histórias de Daniel, Nabucodonosor, Belsazar e Ciro não são apenas história antiga, são lembretes atemporais da soberania de Deus, sua fidelidade e seu amor inabalável pela humanidade. Eles oferecem esperança e encorajamento para aqueles que buscam viver vidas de propósito e significado em um mundo que muitas vezes parece caótico e incerto. Ao navegarmos pelas complexidades do nosso tempo, vamos nos apegar à verdade imutável da Palavra de Deus. Sejamos faróis de esperança e luz em um mundo que precisa desesperadamente de seu amor e graça. E confiemos que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem, para aqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Ao concluirmos nossa jornada pelas vidas de Daniel e dos reis que ele encontrou, deixe que as lições que descobrimos se enraizem em nossos corações. Testemunhamos as consequências do orgulho e o poder transformador da humildade. Vimos reinos surgirem e caírem, seus destinos moldados pelas escolhas daqueles que estavam no poder. Mais importante ainda, fomos lembrados de que a mão de Deus está sempre operando, guiando o curso da história. A vida de Daniel é um farol de fidelidade em um mundo frequentemente envolto em trevas. Ele permaneceu fiel às suas convicções, mesmo quando confrontado com imensa pressão e perigo inimaginável. Seu compromisso inabalável com Deus não apenas o salvou da cova dos leões, mas também lhe rendeu o respeito e a admiração de reis. A história de Daniel nos lembra que a verdadeira fé exige coragem, integridade e disposição para se destacar da multidão. Os reis que encontramos, Nabucodonosor, Belsazar e Dário, enfrentaram momentos cruciais em que suas escolhas determinaram seus destinos. A jornada de Nabucodonosor nos ensinou que o orgulho precede a queda, mas reconhecer a soberania de Deus abre o caminho para a restauração. O fim trágico de Belsazar serve como um lembrete severo de que aqueles que desrespeitam as leis de Deus enfrentarão as consequências. E o encontro de Dário com o Deus de Daniel mostrou o poder transformador da humildade e a importância de buscar sabedoria do alto. Ao navegarmos pelas complexidades de nossas próprias vidas, carreguemos essas lições perto de nossos corações. Esforcemo-nos para ser pessoas de integridade, coragem e fé inabalável, assim como Daniel. Busquemos a orientação de Deus em tudo o que fizermos, lembrando que nossas escolhas têm consequências que se estendem muito além de nós mesmos. E nunca nos esqueçamos de que Deus está sempre conosco, pronto para nos guiar, proteger e nos capacitar a viver vidas que lhe tragam glória e façam a diferença no mundo.